Como o mundo começou? No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou significa fez do nada. Quando um homem constrói uma casa, ele primeiro precisa comprar madeiras, pregos, vidros e muitas outras coisas. Se ele não tem materiais com que construir, ele não pode construir uma casa. Mas Deus fez o mundo sem ter absolutamente nada. Deus fez o mundo de uma maneira muito maravilhosa. Quando Deus começou a fazer o mundo, ele não teve que trabalhar muito e por longo tempo como um homem tem que trabalhar quando constrói uma casa. Tudo o que Deus teve que fazer foi simplesmente falar e o mundo começou. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz de dia, e a escuridão ele chamou de noite. Esse foi o primeiro dia. É Deus quem ainda faz a luz do dia aparecer toda manhã, para que nós possamos nos levantar das nossas camas para trabalhar e brincar. É Deus também quem manda a escuridão toda noite, para que nós possamos dormir calmamente e descansar nossos corpos cansados. Nós nunca precisamos ter medo da escuridão, porque a escuridão é de Deus. Ele a fez e ele não vai permitir que nada nos machuque. No segundo dia, Deus fez o ar e o céu azul, com as nuvens branquinhas e fofinhas flutuando nele. A terra e a água ainda estavam misturadas. Depois de fazer o ar e o céu azul, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. As águas obedeceram a Deus. Elas se separaram da terra e foram descendo os montes em direção aos vales, e depois fluíram para o mar. Então os lugares profundos da terra foram enchidos com água, e os grandes oceanos começaram a aparecer. A terra seca, os montes e as montanhas foram subindo e aparecendo sobre os oceanos. E Deus chamou a parte seca de terra e ao ajuntamento das águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Agora existiam a luz e o lindo céu azul. E havia montes, vales, planícies, riachos, rios e oceanos. O mundo estava pronto para que alguma coisa começasse a crescer nele. Então Deus mandou que a terra produzisse grama, vegetais e árvores frutíferas. E assim que Deus deu a ordem, a terra começou a ficar verde, coberta com lindas gramas. Todos os tipos de vegetais começaram a crescer. Pêssegos, maçãs, laranjas, cerejas, todas estas frutas deliciosas também foram criadas por Deus neste dia. Deus fez todas as rosas e lírios e todas as outras flores de lindas cores que tornam o mundo tão bonito. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Depois Deus fez o sol grande e luminoso para encher a terra com a sua linda luz e para aquecer a terra a fim de que todas as flores e frutos e plantas pudessem crescer. Deus também fez a lua prateada para brilhar na noite escura, quando o sol tivesse ido embora. E Deus fez as milhares e milhares de estrelas brilhantes que ficam piscando e brilhando no céu à noite. Ele fez todos esses astros para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e também para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Agora que a linda terra estava vestida com gramas, flores e árvores, e o sol quente a envolvia com sua luz e calor, ela estava pronta para que alguns animais começassem a morar nela. As primeiras criaturas viventes que Deus fez foram os peixes e os pássaros. Deus encheu os riachos, os rios e os oceanos com todo tipo de animal que nada, grandes baleias, pequenos alevinos e muitos peixes. Deus fez ainda nesse mesmo dia todos os pássaros lindos e que cantam tão docemente. A terra que até então só havia escutado sons como o assobiar dos ventos e o quebrar das ondas do mar, agora estava cheia das canções agradáveis dos pássaros. E ela estava cheia de beleza, pois agora pássaros das mais lindas cores voavam por todo lado, como encantadoras joias enfeitando aqui e ali os galhos das árvores. E houve tarde e manhã o quinto dia. E agora nós chegamos ao sexto dia.
Naquele dia Deus fez os animais terrestres de todo tipo e todas as criaturas rastejantes. Leões e tigres começaram a morar nas profundas florestas, onde antes não havia existido nenhum animal. Grandes manadas de vacas, bois e ovelhas pastavam nos amplos campos. Bodes e veados escalavam as altas montanhas. Coelhinhos corriam nas gramas e faziam suas casas debaixo da terra. Ursos brancos pisavam sobre a neve gelada lá no Polo Norte. Multidões de macacos barulhentos balançavam-se nos cipós das quentes florestas tropicais. Gatinhos macios brincavam, correndo atrás de seus rabinhos e caindo um por cima do outro na grama. Enormes elefantes e altas girafas e animais grandes e pequenos, Deus fez todos eles nesse dia. Agora já existiam muitos animais, mas não havia homem algum em qualquer lugar do mundo. Então, por fim, Deus fez o homem. Deus fez o primeiro homem já totalmente crescido. Era muito melhor fazê-lo já adulto, porque ele estava sozinho no mundo. Se ele tivesse sido primeiro um pequeno bebê, ele não teria sido capaz de cuidar de si mesmo. Deus chamou o homem de Adão. Deus fez o corpo para o homem. Ele lhe deu olhos para ver, ouvidos para ouvir e pés para andar. Você já parou para pensar quão precioso é ser capaz de ver as estrelas, ouvir as ondas batendo na praia quando você está acampando ou em alguma casinha de férias? Ou como é bom ver a sua mãe e o seu pai e ouvir as suas vozes, especialmente quando você está com medo? Estes realmente são presentes maravilhosos de Deus. Mas Deus deu ao homem um presente ainda mais maravilhoso, algo que ele não deu aos animais. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Quando Deus criou o homem, ele queria que o homem o amasse, pensasse sobre ele e o servisse. Um animal não pode pensar sobre Deus, amá-lo ou escolher servi-lo. Somente o homem é criado à imagem de Deus. A Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando um animal morre, o seu corpo está morto e este é o fim do animal. Mas quando nós morremos, este não é o nosso fim. Nós fomos criados à imagem de Deus e a Bíblia promete que, por sermos especiais, nós seremos ressuscitados e viveremos novamente com corpos novos e gloriosos. Todos os filhos de Deus então irão estar com o Pai Celeste e conhecê-lo e amá-lo e servi-lo para sempre. Deus não deu aos anjos corpos como os nossos. Deus também é espírito sem corpo. Deus fez tanto os animais como o homem naquele sexto dia. E então ele terminou a sua obra de fazer os céus e a terra e tudo o que havia neles. E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que era muito bom. No sétimo dia, Deus descansou. Ele abençoou esse dia e descansou de todas as suas obras que havia feito. E ele deu ordens para que o sétimo dia fosse um dia de descanso também para o homem, que foi criado à imagem de Deus. Nós não temos que trabalhar todos os dias. Aos domingos, podemos descansar do nosso trabalho diário. Domingo é um dia especial, separado para cultuarmos a Deus com o seu povo, um dia para cantarmos os seus louvores juntos na igreja, para conversarmos com Ele em oração e para ouvirmos Deus falando a nós na sua palavra, a Bíblia, por meio do seu mensageiro fiel, aquele que tem o ministério da oração e da palavra, a quem chamamos de pastor. É por meio desses instrumentos, desses servos fiéis, que Deus fala conosco. E esse é o momento mais importante, quando Deus fala com o seu povo. E o dia do Senhor é o dia de descanso, abençoado, porque nele Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que é o primeiro dia da semana. E hoje, em Cristo, nós guardamos esse dia como dia de descanso, começando a nossa semana com um dia abençoado. É como aconteceu com Adão e Eva, quando Deus os criou,
eles começaram a viver no dia de descanso. E a sua semana começou a ser contada a partir da sua existência no dia do descanso. Esse foi o seu primeiro dia de vida. Como é bom viver a genuína fé cristã e guardar um dia tão abençoado. Mas também temos a criação da primeira mulher, Eva. Adão era o único ser humano no mundo, mas ele não estava sozinho porque à tarde, na viração do dia, Deus ia conversar com ele. À noite, Adão se deitava na grama verdinha para dormir. Ele não tinha casa para morar, mas ele não estava com medo porque nenhum dos animais iria machucá-lo. Deus cuidou de Adão, plantou um jardim e o encheu com lindas árvores e plantas, cujos frutos eram maravilhosos para se comer. Ele colocou Adão no jardim para que cuidasse daquele lugar. O lindo jardim era chamado de Jardim do Éden ou Paraíso. Cada planta era boa de se olhar e cada fruto era bom para se comer. No meio do jardim estava uma árvore muito maravilhosa chamada Árvore da Vida. Quem quer que comesse do fruto da árvore da vida iria viver para sempre. Havia outra árvore no meio do jardim, chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse a Adão: Tu podes comer livremente de toda a árvore do jardim, mas não podes comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois, se comeres, certamente irás morrer. Deus havia dado a Abraão muitos dons maravilhosos. O maior de todos esses dons era o amor e a amizade do próprio Deus. Agora Deus estava testando Adão para ver se Adão também amava a Deus e confiava nele. Esta era a razão para o mandamento tão rígido de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez Adão bom. Adão não fazia nada errado. Ele somente conhecia a bondade. Ele não sabia nada sobre a impiedade. Deus não queria que ele soubesse de nada que fosse ruim. Adão era muito feliz no jardim do Éden. De vez em quando ele se sentia sozinho porque não havia outra pessoa no jardim. Ele não tinha esposa, nem filhos, nem amigos com quem conversar, mas ele amava as flores e as árvores. Deus trouxe todos os animais a Adão para que ele pudesse dar nomes a eles e para ver se ele poderia achar um amigo ou um companheiro em algum deles. Adão deu nome a todos os animais. Cada animal manteve o nome que Adão deu a ele, mas nenhum deles podia entender o que ele falava, nem podia falar com ele. Então Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fez Adão cair em um sono bem profundo. E enquanto ele dormia, Deus tomou uma de suas costelas e fechou o lugar de onde ele a havia tirado. Em seguida, transformou aquela costela em uma linda e doce mulher. Quando Adão acordou, Deus trouxe esta mulher tão amável até ele. Quão surpreso e feliz Adão ficou! Agora ele não estava mais sozinho. Ele tinha alguém igual com quem conversar o tempo todo e a quem amar. Adão lhe deu o nome de Eva, e ela se tornou a sua esposa. Eles passeavam pelos lindos jardins de mãos dadas, colhendo deliciosos frutos e cuidando juntos do jardim de Deus. Eles não precisavam vestir roupas. Eles não conheciam nada sobre roupas. Eles andavam sem roupas e não tinham vergonha porque eles eram tão inocentes e puros quanto pequenos bebês. Eles ainda não haviam conhecido o pecado, embora hoje até os bebês já nascem pecadores. Eles não tinham conhecido a vergonha, o medo, nada que fosse ruim. Eles eram felizes, porque eles se satisfaziam em fazer a vontade de Deus.